Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Inconformados SA, podcast do portal Outros500.com, que é feito para você que quer sair da caixinha ou que já saiu da caixinha ou ainda que está na zona de conforto, mas deseja muito mudar a sua vida, sua saúde, suas finanças ou o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Aqui você vai conferir, vai visitar várias biografias, várias pessoas que têm muito a te ensinar, seja pelo que são, seja pelo que fazem. E neste primeiro episódio eu tenho o prazer, a honra de trazer Gabriel Leal, que neste ano de 2024 vai ter muita história para contar, né, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado, Dimas. Obrigado aí todo mundo que está assistindo o podcast aí, os Inconformados SA. Inclusive, acho que é um excelente nome. Combina com você, combina com o portal e também combina um pouco com a Psyche, porque a gente está fazendo hoje, né, coisas porque nós estamos inconformados de como o setor aeroespacial, o setor de tecnologia está no Brasil. Então a gente dá esse pontapé inicial aí para conseguir transformar tudo isso que está largado e sucateado aqui no Brasil, com muita oportunidade e muita gente boa. Eu acho que uma coisa, antes mesmo de falar da Psyche e de toda a trajetória profissional, você por si só já é uma pessoa inconformada há muito tempo, né? Desde seus 14 anos, desde quando você foi convidado a se retirar de casa. Como é que é essa história aí? Cara, vamos lá. Na minha cidade natal, eu venho de uma cidade de 40 mil habitantes, então exatamente muito tradicional e exatamente da mesma maneira da família média brasileira. Que em uma cidade muito pequena, o que acontece? Não sei se isso acontece no interior de São Paulo, mas no interior da Bahia, se você mora numa cidade muito pequena, você tem, tipo, muita escola pública, que não tem um ensino bom, e você geralmente tem uma escola particular. E essa escola particular, ela é bem mais ou menos. Então, assim, na cabeça do teu pai, pra você conseguir, e não na cabeça, tá certo mesmo, pra você passar, por exemplo, em uma federal ou em alguma instituição de renome nacional ou algo do tipo, você precisa sair de lá e ir para uma escola de um nível um pouco acima. Quando eu tinha 14 anos, foi 2014, eu já estava querendo mudar, aí depois eu desisti, falei que eu não queria me mudar, tive algum problema no meio do caminho que eu falei, eu não quero sair daqui e tal, vou ficar por aqui mesmo. Acho que a maioria dos meus amigos que eu achei que iam se mudar comigo, eles não iriam. Aí eu falei, eu não tô afim. E aí, eu tinha um primo, que esse meu primo tinha saído de casa, eu acho que com 13 para 14 anos também, ele foi morar em Salvador, na capital. E aí, meu pai, conversando com ele assim, meu pai falou, ao invés de você colocar em Salvador, não tem necessidade de Gabriel ter que sair para Salvador. Ele pode sair para Vitória da Conquista. E aí, eu me mudei para Vitória da Conquista, é uma cidade de, acho que 400 mil, meio milhão de habitantes, variável hoje. É praticamente um pouco menor que São José dos Campos. Deve ser, sei lá, 60% do tamanho de São José hoje. E no meio do caminho, eu fui, cara, mudou completamente. Literalmente mudou tudo. Mudou tudo, mudou minha mente. Eu tava sempre muito restrito a tudo que tinha na minha cidade. Então, eu estava extremamente restrito a todo acesso a pessoas que foram para lugares diferentes, que tinham experiências diferentes, de como o mundo, de como algumas coisas do mundo realmente funcionam. Por exemplo, até hoje, se você pegar uma pessoa da minha idade que mora na minha cidade e nunca saiu de lá, ela vai ter uma mente, a mesma mente restrita que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Porque ela nunca conversou e viu outras coisas, outras oportunidades e outras vivências. Então é por isso que você, às vezes, sair da sua zona de conforto, conversar com outras pessoas e viajar e conhecer outras culturas, enfim, é extremamente importante justamente por causa disso. A outra coisa foi que quando eu saí de casa, foi muito diferente porque, tipo, quando você mora com teus pais, e como eu era um adolescente, eu só pedi dinheiro pro meu pai quando eu, por exemplo, ia pra pizzaria, alguma coisa do tipo. Mas eu não precisava fazer feira, não precisava pagar táxi, não existe táxi, né? Uber na minha cidade natal. E ali, tipo, eu vi uma necessidade de gasto já de uma pessoa, de uma vida adulta. Porque tudo que eu tinha no meio do caminho eu tinha que eram gastos de uma pessoa de vida adulta. Você tinha que pegar Uber, você tinha que fazer compra no mercado, tava faltando alguma coisa na tua casa, tu tinha que comprar, mas você não tem dinheiro para comprar, você tem que se organizar para ir comprando.
Então você tem... É totalmente diferente. E eu já sabia que eu queria empreender, só que na minha cidade natal era, tipo assim, praticamente impossível. E no início eu tive muita resistência da minha família para empreender. Aquela velha famosa frase: você não precisa trabalhar nem empreender, você precisa estudar. A tradicional frase. E eu acho que quando eu saí, tipo assim, eu tive liberdade. Uhum. Era uma droga. Literalmente era horrível. Você mora com dezenas de pessoas, muito homem, gente enchendo o seu saco toda hora. Você, quando morava na tua casa, você tinha teu quarto, tua paz. Agora você tem que dividir banheiro com várias pessoas. E é horrível. É horrível em todos os sentidos de conforto. Mas tem uma coisa que você não troca e que até hoje eu tenho saudade. Que é a liberdade que eu tive. Eu tive a liberdade para fazer tudo que eu quis. Tudo que eu quis, seja de bom ou de ruim, se você tem liberdade para fazer qualquer coisa. Essa coisa do... Eu já sabia que eu queria empreender. Pô, isso aí, 14, 15 anos. Vamos dizer que já era ali a exceção da exceção. Como é que foi isso de... Eu já sabia que eu queria empreender. Da onde veio? Cara, eu não lembro. De onde... Não teve um momento, tipo, que eu falei assim... Eu acho que eu sempre fui. Eu sempre fui, porque assim, meu pai até fala que eu não sou humilde o suficiente pra ter um emprego. Eu nunca tive um emprego, cara. Eu quis ter um. Eu quis trabalhar numa pizzaria quando eu tinha 13 para 14 anos e meu pai não deixou. Mas assim, eu nunca tive um emprego. Nunca tive, tipo, eu nunca trabalhei pra ninguém e nunca tive nenhum tipo de emprego, seja formal ou informal. Todo o dinheiro que eu fiz na minha vida foi ou sendo autônomo, fazendo minha grana ali, fazendo os meus negócios, ou então abrindo empresa. Sempre. E assim, eu não sei de onde veio. Eu lembro assim, de, sei lá, eu tinha uns 9 anos, assim, 10 anos conversando com meu avô, porque na sala de estágio a gente ficava conversando ali. Meu avô falava: não, você precisa fazer medicina, você precisa virar um doutor e tal. Eu falei: vô, mas não faz sentido. Por exemplo, eu falava pra ele na época: se uma empresa que, vamos supor, um hospital, um médico não é dono de um hospital. Uma empresa é dona de um hospital e o médico trabalha lá. Por que eu não posso ser dono do hospital? Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade. Aí meu avô meio que falava assim na época, eu lembro disso. Ele falava: não, você se forma em médico, porque você se formando em médico, você vai saber como abrir uma empresa na área médica, na área de saúde. Então, eu lembro exatamente ele falando assim, tentando me induzir a ir pra faculdade. Mas assim, eu sempre fui esse cara, sempre gostei de ficar fazendo negócio, trocando brinquedo, fazendo permuta, fazendo... tipo, por exemplo, eu lembro, na minha cidade natal, a feira era dia de sábado. Aqui a feira deve ser todo dia. Eu não sei, tipo no centro, por exemplo, que tem as barraquinhas e tal. Aí tinha, por exemplo, assim, tinha alguma coisa, vamos supor, um Bakugan, que era um brinquedo da época. Aí ninguém conseguia comprar e tal, porque quando eu era bem criança, o pessoal geralmente, sei lá, não saía de casa, a mãe e o pai não deixavam sair, ou não tinha dinheiro pra comprar, por exemplo. Aí eu ia na feira com os amigos, a gente comprava os Bakugans ou alguma coisa do tipo. Aí depois vamos supor, fazia permuta por lanche na escola. Então, assim, eu sempre tive a mente de que, por exemplo, se eu não tô fazendo o que as outras pessoas estão fazendo, eu tô no caminho certo. Porque eu sempre soube que a maioria das pessoas são fracassadas. Fracassadas que eu digo no sentido mental. Você não acredita que você pode. E esse é o pior fracasso que qualquer pessoa pode ter na vida. E é um processo que, mesmo que você tenha um perfil muito arrojado, ao longo do tempo você vai começando a ter pequenos indícios. Eu já sinto isso, porque você vai tendo experiências e as experiências vêm com burocracias e vêm com experiências negativas e positivas, mas, por exemplo, quando você já pensa em algo, você já primeiro pensa nos problemas que aquilo pode ter, não na oportunidade. É por isso que você não, é por isso que é muito difícil você ter uma pessoa de 60 anos criando um negócio totalmente inovador, porque ela não pensa na solução, ela pensa no problema que pode vir. E se acomoda no problema. Isso é bom, porque você precisa dessa pessoa. Porque é aquela coisa, se você pegar um jovem inconsequente que tá toda hora querendo fazer tudo, olha pra você ver, né? Fica falando, fica parecendo eu. Você tem um jovem totalmente inconsequente que quer fazer tudo e não liga pra nada, por exemplo. E você fala: todo problema que tiver, a gente resolve, a gente joga pra frente. Se você só tiver essa pessoa, vão ter pontos da caminhada que vão ter alguns problemas.
Então é sempre bom você ter uma pessoa experiente, que o Barbosa, meu sócio, ele fala que é a melhor frase. É desacelerar sem desmotivar. É frear sem desmotivar. Que isso é importante, porque a maioria das pessoas, quando elas freiam, elas desmotivam. Sim. Elas geralmente querem um argumento ali pra tentar desmotivar, e eu acho que não é o objetivo. Freia e esquece da embreagem, né? É. Vamos já quebrar algumas objeções, porque eu sei, né? Eu já te conheço, eu sei que muitas das pessoas que vêm até você, conhecem da sua história, por alguns pontos específicos, ficam assim, uau! E o primeiro deles acho que é o mais interessante de todos. Você é formado em? Na vida. Como é que é isso? Eu nunca fui pra faculdade. Você disse esses dias atrás, né? Eu nunca fiz um vestibular na vida. Pra não falar assim que eu nunca fiz um vestibular, eu fiz um vestibular da Federal do Paraná, só tava no ensino médio ainda quando eu fiz. Então assim, mas depois que eu saí do ensino médio, eu nunca fiz um vestibular. Eu nunca fiz um vestibular depois que eu saí do ensino médio. E até antes que as pessoas pensem, nossa, dois jovens inconsequentes falando que estudar não dá certo. Não, mas é aí que entra um ponto. Isso. Mas é aí que entra um ponto exatamente interessante. É igual aquele negócio brasileiro, né? Ganhar dinheiro. Em inglês é make money, Brasil é ganhar dinheiro. Fica parecendo que alguém tá te dando, né? Você não está fazendo, você não tá merecendo. A mesma coisa vem na nomenclatura do Brasil, estudar. Você não estudou. Não, mas espera aí, estudar não quer dizer que eu não fui pro colégio. Eu não sou formado. Sim. Eu não tenho um bacharelado. Totalmente correto. Sim. Mas você falar que você não estuda, não significa nada. Eu vi uma pesquisa há muito tempo atrás, eu acho que 64% dos jovens que ingressam na universidade, eles nunca leram, tipo, 1 ou 2 livros na vida. Ou eles não sabem responder se eles leram 1 ou 2 livros na vida. Então, assim, por exemplo, você pode passar a faculdade inteira sem ler um livro. Sem ir na livraria, por exemplo. Então, você estudar. E existem outras maneiras de você estudar também. Não só lendo. A prática é uma delas. Você praticar, você não está deixando de estudar. Então, eu acho que existem algumas terminologias um pouco erradas aqui no Brasil. Uma delas é isso. Você estudou, você fez o quê? Não, você quer que eu fale que eu estudei? Eu estudei muita coisa. Mas que eu fiz bacharelado, não tenho bacharelado nenhum, nunca fui pra faculdade. E o que você fez? Cara, eu sou muito entusiasta do setor de aviação. Muito entusiasta mesmo. Eu tenho muito livro, muita coisa. Tipo, cara, aqui em São José, que eu nem trouxe muito da Bahia, eu devo ter uns 50, 60 exemplares. Na Bahia eu devo ter mais uns 100 e poucos. Então é muito livro. Teve um ano de 2021, acho que eu li 90, 100 livros. Eu passei o ano inteiro trancado dentro do quarto, só estudando, lendo, praticando algumas coisas, fazendo e lendo, só. Acho que foi 2020 ou foi 2021. Então, eu sempre li sobre aviação. Eu sempre consumi muito vídeo. Eu sempre gostei muito também de vídeo. E foto e tal. Então, ali, depois que eu fiz meus 17 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar muito mais a biblioteca e as livrarias. Por quê? Porque na minha cidade de Natal não tem livraria. Então, em Vitória da Conquista tem uma livraria bem fraquinha. E aí, depois, com 17 anos, eu comecei a frequentar mais o sebo, 17 para 18 anos. Que foi o grande turn point da minha vida. E ali, cara, eu comecei a ler de tudo. E quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ler muito PDF. Então, eu não gosto de ler PDF, ler artigo científico. Eu prefiro muito mais pegar um artigo científico e imprimir do que ler ele no notebook. Kindle, né? Eu tenho um SSD, eu acho que tá até na empresa lá, o SSD. Não, tá lá em casa. Nossa, tá no antigo apartamento, eu acho ainda. Eu tenho até que procurar, porque eu tenho 620 livros. Não li todos eles, óbvio. Muitos deles são livros que eu chamo livros de consulta, por exemplo. Não tem necessidade nenhuma você ler o livro inteiro, mas tem 3, 4 capítulos. Quem entende um pouco mais sobre livro científico vai saber o que eu estou falando. Geralmente você tem ali 2 ou 3 capítulos sobre um problema específico que você está tendo e você vai ali só pesquisar sobre aquilo. Então meio que são livros consultivos. Eu li alguns inteiros, não vale a pena, porque simplesmente não vale a pena. Mas desses 600 aí eu devo ter consumido ali tranquilamente a metade deles, por volta de uns 300, não completo, mas eu sei praticamente tudo que tem neles ali. E eu acho que de diversos setores. Por exemplo, construção subterrânea. Civil, uma coisa que eu gosto. Eu gosto de
Eu gosto, por exemplo, de construções em cavernas e subterrâneas e tal. Inclusive, tipo, eu tenho até meio que o desejo de fazer, por exemplo, assim, uma portinha e, sei lá, um prédio subterrâneo com 20 andares para baixo. Eu tenho alguns problemas, assim, nesse sentido. Então, por exemplo, eu já li sobre isso. Eu leio muito sobre cosmologia, astronomia, ciências aplicadas. Eu teve um tempo que eu li muito também sobre fusão nuclear. Eu curti bastante. Mas assim, cara, eu já li de tudo. Tudo que você pode imaginar. Autoajuda, romance, ciência da computação, como são formados os lasers, por exemplo. Eu já li muita coisa assim aleatória. E mais aleatório do que isso, só existe uma coisa, que na minha opinião é a coisa mais aleatória, que quem quiser, se você começar a ter esse hábito, na minha opinião é o grande turn point. Pega a enciclopédia britânica, eu acho que é década de 70 ou 80, é aquela preta que tem um vermelho vinho assim na lateral, é Britânica do Brasil. Cara, são 20 volumes, 40 quilos de informação. 1 milhão de tópicos, assim, acho que alguma coisa assim. É a coisa mais aleatória que você vai ler na sua vida. A coisa mais aleatória. E é tão aleatório que eu acho que eu acho, não, certeza, é em ordem alfabética. Então não é por tema. Então o que é que acontece? Se você está lendo algo sobre, por exemplo, cabos subterrâneos de telecomunicação. Aí depois você está lendo sobre um movimento romano. Aí depois você está lendo, tipo, tudo isso numa página. Em uma página você viaja 25 vezes. É a coisa mais aleatória que eu já li na minha vida. E na minha opinião, é a coisa mais maneira. Porque todo mundo fala do ano sabático para você tirar e tentar procurar algo que você quer, tentar aprender ou visualizar para você saber ali mais ou menos o que você quer seguir. Cara, na minha opinião, tira um ano e leia a Britânica. Se você ler 10% da Britânica, você vai identificar tanta coisa ali que é impossível você não se identificar com algo que tem ali dentro. E ali foi a coisa mais aleatória que eu li. Eu acho que todo mundo tem que ler, porque ali você tem diversidade de conteúdo. Você fala um pouquinho, é como se fosse um dicionário sobre setores existentes no mundo. É uma Wikipédia moda antiga, né? Você vai entrando e vai para outro artigo, outro. Muito legal, cara. É muito legal. Na minha opinião, eu tenho até hoje, não sei como é que eu vou trazer isso pra cá, porque 40 aqui não... Cara... Mas, assim, tem que comprar umas 2, 3 malas pra trazer, colocar no avião. Mas, assim, é a coisa mais maneira que qualquer pessoa pode ter. É a coisa mais maneira. Tem uns nomes, assim, que com certeza não existem mais hoje, de tópicos. E você estava falando de ano sabático. 2021 foi o ano sabático para você? Ou não? Foi e não foi. O que foi que eu fiz em 2021? 2021 eu tinha uma experiência no mercado financeiro, eu já tinha um background do mercado financeiro e eu tava precisando fazer dinheiro, porque na época eu acho que eu não tava fazendo nada. E aí eu falei assim, cara, quer saber de uma? Eu tenho uma experiência aqui do mercado financeiro e eu acho que dá pra gente lançar alguns conteúdos online sobre mercado financeiro. Mas não eu sendo um expert, mas eu ajudando a construir algo. E aí eu conheci o Lucas, que foi meu sócio. Ele mora no Mato Grosso, coincidentemente, no Mato Grosso hoje. Ele mora numa cidade chamada Nova Lacerda, tipo, divisa com a Bolívia. Caramba. É muito longe. E a gente se conheceu online. E aí a gente topou em criar uma plataforma de conteúdo para investimento a longo prazo, que era o Buy and Hold, e tinha algumas estratégias, plataformas parceiras e tal. A gente tinha contato com algumas carteiras e algumas coisas do tipo. Então foi aquilo que eu falei, vou fazer isso. E aí tem uma comunidade também de influenciadores. E olha que maneiro, olha o que eu vou te falar. O marketing de influenciadores, hoje todo mundo sabe que é um sucesso. Por quê? Porque o marketing de influenciadores, todo mundo confia no influencer e você não precisa, como se diz, ficar forçando algo. Ali você fala algo que deu certo pra ele, enfim. E na época, tinha um amigo dele que era um youtuber, devia ter uns 300 mil seguidores no YouTube na época, cada vídeo tinha 50, 60 mil views, que ele era caminhoneiro. Vai vendo. E aí eu falei bem assim pro Lucas na época, eu falei, cara, eu acho que ao invés de fazer marketing pagando, vamos fazer um marketing de influência e dando comissão. Porque o nosso custo vai ser praticamente o mesmo. A gente vai ter o custo de
de marketing, a gente está só transferindo o custo de marketing. E eu acho que melhor ainda se a gente fizer isso, além de... ele selecionou alguns caras que falavam sobre finanças. Aí eu falei, cara, eu não acho que esses caras têm muita força. E os que têm, eles vão vender os próprios produtos deles. Então, vamos pegar um pessoal assim totalmente aleatório. Vamos pegar pessoas que não têm educação financeira, por exemplo. E aí a gente atacou o público de caminhoneiros, youtubers caminhoneiros. Cara, foi um estrondo. Porque o cara, ele chegava e falava bem assim, falava, cara, você não sabe calcular teu frete direito. Você não sabe, por exemplo, você não sabe se tu tá tomando prejuízo ou se tu tá colocando dinheiro no teu bolso. E o pior de tudo, no final do mês tu fica zerado. Tu roda com um caminhão, às vezes fatura 100 mil reais, 90, 80 mil reais com o caminhão, chega no final do mês tem R$ 1.000 na conta. E você não tem patrimônio nenhum e tu tá com o mesmo caminhão há 10 anos. Então, geralmente os youtubers ele eram para caminhoneiros autônomos. Tinha caminhoneiros funcionários e tal, mas assim, geralmente era para caminhoneiro autônomo. E aí ele mostrava, falava, cara, eu rodo 10 dias do mês, fico no trecho. Ele era curitibano, ele fica no trecho Curitiba, São Paulo, talvez Rio de Janeiro, mas ficava mais Curitiba, São Paulo. E assim, ele conseguia fazer de lucro 25, 30 mil reais por mês. Ele mostrou que em um ano, ele juntando dinheiro, ele comprou um caminhão zero, por exemplo. Então, tiveram algumas coisas assim, e aí o pessoal começou a ver que aquilo era verdade, que aquilo estava dando certo para ele, e a gente começou a criar conteúdos específicos também na plataforma para caminhoneiro. Como que a gente fazia isso para os caminhoneiros? Então, cara, foi um tremendo sucesso na época e tal. A gente fez algumas centenas de milhares de reais. Mas era um trabalho muito pacato da minha parte. Era um trabalho literalmente muito pacato da minha parte. Eu podia ficar em casa, trabalhava assim. Existe um trabalho muito mais de intensidade em um curto período de tempo. O resto do tempo você literalmente não faz nada. Eu conseguia delegar algumas coisas, então isso aí ficava tudo muito, muito tranquilo. O que acontece? 2021 com certeza foi um ano sabático. Porque eu fiz isso, tava fazendo dinheiro. Nesse ano eu tava morando com meus pais, na casa dos meus pais, porque eu já queria sair de Vitória da Conquista, então não tinha lógica eu alugar um apartamento. E, cara, foi um ano sabático e eu falei bem assim, eu comecei a pesquisar várias coisas diferentes, identifiquei algumas oportunidades em São Paulo e falei, eu preciso para São Paulo, o mais rápido possível, não aguento mais ficar aqui. Eu vim para São Paulo e continuei estudando também sobre aviação, setor aeroespacial e tudo isso, que é sempre que eu gosto. E aí lá, depois, tipo assim, de várias barricadas lá, muitos problemas, assim, cara, tava literalmente chato mesmo. Eu falei bem assim, quer saber de eu não tenho nada a perder, eu vou embarcar no setor aerospace. E a gente tem que ter sucesso nisso. E tamo aí. Antes do setor aeroespacial, que a gente vai entrar daqui a pouco, o que você já tinha feito além dessa empresa de 2021? 22, quando eu vim para São Paulo, a gente queria começar a comprar carro de leilão para revender. Tudo online. E aí eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a carro. Porque carro estava numa crescente muito grande, ou as margens estavam mais altas e a procura também estava começando a ser crescente, porque muita gente se desfez de carro, porque foi um movimento que aconteceu da seguinte maneira. Parou de ter carro novo, e aí vieram os carros usados como as únicas opções. Aí o mercado usado, o mercado absorveu praticamente todos os usados que tinham, e aí as pessoas começaram a vender os carros usados que elas tinham, porque o preço estava muito alto. Você tinha um carro que valia 60, você estava podendo vender por 80. Então elas começaram a vender e começaram, vou andar de Uber. Por quê? Porque época de pandemia, meu carro tá parado, às vezes eu fico 10 dias sem usar o carro, não tem necessidade nenhuma e meu carro tava super valorizado. E eles venderam. O movimento, o que aconteceu? As pessoas começaram a precisar dos carros de volta e aí aconteceu o mesmo movimento de retorno. E aí as montadoras começaram a voltar e tal. Aí tiveram alguns problemas e tal. Eu falei, não, vamos trabalhar com carro, com uma seleção maior de carro premium e vamos fazer plataforma para compra e venda tudo online. E eu tava fazendo isso em São Paulo. E tava uma merda. Porque o setor de carro no Brasil, para quem mexe com carro sabe, cara, tipo assim, é um negócio assim absurdo. Literalmente, selva é apelido. Literalmente, selva é apelido, porque
O que acontece? É um querendo passar a perna no outro e um conseguindo passar a perna no outro, seja o teu cliente, seja o cara que tá te vendendo o carro, seja o cara que é o teu concorrente, que, na verdade, quem mexe com carro sabe que não tem concorrente, é mais parceiro. Então, por exemplo, o cara é teu concorrente. Não, o cara não é teu concorrente, o cara é teu parceiro, porque tem tantos, tu vai ter 10 mil concorrentes, tu não tem 10 mil concorrentes. Daqui a pouco, vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você chega pra mim e diga assim, cara, eu quero comprar uma BMW X6. E aí eu falo, cara, eu não tenho essa BMW X6 disponível na minha base, mas deixa eu ligar aqui para um amigo meu que talvez ele tenha. Aí eu ligo pro fulano e falo, cara, tu tem uma BMW X6? Ele fala, tenho. Ele pega, manda essa foto, eu mando para você. Você fala, cara, curti o carro, quero ver o carro. Aí o que é que acontece? Eu chego pro cara e ligo para ele, falo, ó, cara, quanto que, se o carro custa meio milhão, tu vai ganhar quanto aí? 50 mil nessa transação? Cara, vamos rachar a comissão, 25 mil. Aí o cara vai falar, o cara, por exemplo, no final das contas, ele vai ganhar 100 mil pela comissão, ele vai falar que ele ia ganhar 25 porque ele fez um mau negócio e vai te pagar 5 mil. Então, cara, é um desestimulante, tipo, de todos os lados. Mesmo que você queira ajudar os caras a querer ser parceiro, por exemplo, cara, tu não tá vendendo. Eu vou te ajudar a vender e você vai liberando, rodando mais dinheiro e criando mais caixa. Mas não, é um querendo ser mais esperto que o outro. Então, cara, é literalmente uma puta de uma selva. E assim, pra a ideologia que a gente tinha, que era fazer tudo online, tipo a Kavak. Não tipo a Kavak, porque a Kavak ela tem outras... Ou ela compra o carro, eu não queria comprar o carro. Então era muito difícil. Intermediar, né? Mas era muito difícil você tirar o carro do teu cliente, ou então deixar o carro com o teu cliente, e você, literalmente, ali, nesse meio do caminho, você ter a segurança para ambos os lados. É um mais desconfiado que o outro. Às vezes, cara, só para você ter ideia, no próprio laudo, cara, isso é bizarro. Você fala bem assim, pô, eu vou fazer um laudo numa plataforma e tal, porque é certo. 95%, 96% vai dar certo. E tá tudo bem. O problema é quando acontece um ou dois absurdos. Cara, na própria plataforma, algo do tipo, tem alguma adulteração. Não é o problema na plataforma. Talvez é um problema no Detran. O cara comprou, o cara do Detran, o cara... Cara, tipo assim... É literalmente um problema literalmente muito grande. Então é uma coisa que você sempre vai ter problema por pouco dinheiro. Aí teve um dia que foi a primeira vez que eu fumei um charuto na minha vida, que eu tava no bar famoso lá na zona sul de São Paulo, lá na chácara Santo Antônio, E eu tava com o meu diretor criativo na época, e a gente tava lá e tinha um americano lá. O cara falou que ele trabalhava para FBI, que ele tava em um treinamento aqui em São Paulo e tal, e ele tava com um charuto cubanozão. Aí eu falei, cara, você não quer me vender o charuto? Ele falou, troca, eu gostei de você e tal, paga uma Heineken e senta aqui, que aí eu deixo você fumar o charuto. Aí a gente conversando e tal, ele falou, o que é que você faz? Eu expliquei, falei, mas eu quero abrir uma empresa aeroespacial. E aí ele falou esse negócio pra mim, ele falou, cara, você não vai conseguir abrir uma empresa aeroespacial fazendo intermediação pequena de carro. Aí eu falei bem assim, eu fiquei puto lá na hora e tal, mas depois eu voltei pra casa e falei, cara, talvez ele tenha razão. Porque eu liguei pra um parceiro lá, o maior parceiro que eu tinha, eu falei, cara, quantos carros você tá vendendo aí por mês? Cara, se não o maior, o cara que mais vende carro em São Paulo. Na época lá que tava bom, ele tava vendendo de 80 a 120 carros premium por mês. Que é muita coisa. É um volume assim. Cara, ele tem ponto em uma avenida na Zona Sul Nobre. Tem várias lojas e tal. Então, assim, é algo gigantesco. E aí eu fiz uma conta de padaria porque eu sabia mais ou menos assim quanto que era a margem de cada um. Eu falei, cara, isso aqui dá 2 milhões de reais por mês, 3 milhões de reais por mês, com a margem operacional extremamente baixa. A gente tá falando aí talvez de 30% de um lucro bruto. Então, tipo, daria meio milhão e tal. E eu falei, cara, impossível continuar fazendo isso se eu quiser entrar no setor aerospace. Porque eu vim com aquela mentalidade atrasada da Bahia. De que para começar um negócio, eu precisaria ter o dinheiro para começar um negócio. Mas aí em São Paulo eu sabia minha mente que não. Eu posso ser só o cara da ideia das loucuras e eu trazer outra pessoa com dinheiro para bancar minhas loucuras, entendeu? Porque de onde eu venho isso não existe. Então, eu acho que isso foi a grande sacada. E aí eu falei bem assim, cara, que se dane isso aqui tudo, eu vou me aventurar. E aí eu comecei a vir para São José com frequência. Apaixonei pela cidade pela primeira vez. E aí a gente foi aprovado no Parque Tecnológico em novembro, dezembro do mesmo ano. E aí eu já me mudei em dezembro, a janeiro já estava mudando para cá.
Vamos voltar um pouquinho que você falou aí, a gente veio para São José, a gente foi aprovado, a gente eram quantos? Como é que começou isso? Para muitos, quando ouvem a história, falam, uau, é uma loucura, outros vão ouvir, vão sorrir, acenar e não vão entender porcaria nenhuma. Mas vamos lá, vamos contextualizar isso aí, como é que a Psyche começou, o que é a Psyche e aonde que tudo isso vai parar. Cara, Psyche, se for, ó, a Psyche, ela é uma visão. A Psyche não é uma empresa, a Psyche é uma visão. E a visão que eu tive da Psyche foi... Eu lembro exatamente, assim, disso eu lembro exatamente quando. Eu tava pesquisando e a gente tava falando, e eu tive alguma coisa na minha cabeça que eu falei assim, qual vai ser o próximo boom econômico mundial? E aí o pessoal falava muito, chamava dos New Space Cowboys, eles chamavam, dos novos cowboys espaciais. E eles falavam assim que o próximo boom econômico que iria ter seria quando a gente começasse a explorar os recursos do universo e tal. E aquilo me chamou muita atenção porque eu falei, cara, isso faz total sentido. Isso faz total sentido, porque o recurso na Terra é limitado. Uhum. Não importa se está acabando ou se a gente explorou 1%, mas é limitado. Vai chegar um momento que a gente vai explorar 99% ou 90% e é isso. E a gente está meio que estagnado já há algumas décadas. A economia global inteira, se você for parar para olhar. A economia, não é que tipo, a economia está estagnada no mesmo número. Ela dobrou, triplicou, mas ela não multiplicou por 1000. Uhum. Ou por 10.000 vezes. Hoje, se você pensar e falar bem assim, vamos multiplicar o PIB do Brasil 100 vezes. E o PIB do Brasil ser 150 trilhões. É uma coisa assim... impensável, inimaginável, total, inimaginável. Você não sabe nem como é que você vai fazer algo desse tipo. E na época eles estavam falando sobre isso e tal. E eu tinha um podcast, cara, no... Como que chama aquele aplicativo roxinho que tinha no iPhone? Era podcast mesmo, né? Eu sou iniciante em iPhone. Você perguntou pra uma pessoa que... Cara, tinha um... igual um iMusic. Depois acho que eles mesclaram. Mas tinha... iTunes, não. Não, tinha um iTunes. O iTunes era... vamos lá. O iTunes, antigamente... Suspende tudo, que agora é aula de plataforma iOS aqui. O iTunes é a biblioteca. Dentro da biblioteca você tinha um iMusic. Que era o aplicativo Music. Que era só pra você ouvir música. Aí tinha só de podcast, era um roxinho que tinha. E ali eu tava ouvindo um podcast assim de uns gringos na época também e tal, eles falando disso. E eu falei, caraca, eu acho que isso é o próximo boom. E aí eu ouvi uma frase do Neil deGrasse Tyson, que ele falava, o próximo trilionário do mundo vai ser quem for fazer mineração de asteroides. E aí Pra que você ouviu, né? Não, mas... cara, foi muito legal. E eu lembro, de verdade, eu lembro exatamente como foi. E assim, eu devia ter uns 15 para 16 anos. E isso foi a visão que eu tinha, tá? Eu chamava de Projeto Psyche. Aí eu conversava muito isso com um amigo que eu tenho, chamo Felipe. Lá na Bahia, é um amigo nerd que eu tenho lá, que a gente fica conversando, jogando conversa fora sobre coisas... extremamente aleatórios que ninguém quer ouvir. E assim, eu conversando com ele e tal, a gente conversava, ele falava assim, cara, isso é muito impossível e tal. Mas a gente ficava se questionando e falando como que a gente poderia fazer algo do tipo. E era bem legal, era como se fosse uma brincadeira pra gente. E aí, quando eu vi no Parque Tecnológico, eu falei, cara, eu queria muito abrir uma empresa de mineração de asteroide. É tipo, meu sonho, eu quero abrir isso, eu quero fazer isso. Mas assim, porra, eu não posso abrir uma empresa de mineração de asteroide. Por quê? Porque quem é que vai colocar dinheiro nessa porra, velho? Imagina, cara, hoje, com a pouca credibilidade que a Psyche tem, com tudo revolucionário que a gente mostrou que a gente é capaz de fazer e tudo, cara, se você chega numa mesa e fala que a gente vai minerar asteroide, cara, literalmente, ou as pessoas riem muito alto, ou, por exemplo, elas pensam assim, cara, isso é loucura, esquece que... Então, assim, tipo... é uma coisa que na cabeça das pessoas é totalmente inviável, é totalmente loucura, ficção e tal. Então, assim,
quem tem dinheiro, cara, o pessoal chama de investidor anjo, é investidor diabo, entendeu? É tipo, o cara, ele quer se proteger o máximo possível, ele quer um negócio mais certo, mais sólido possível. Ele não tá errado no ponto de vista dele, mas não é essa facilidade que vendem nos filmes, por exemplo, entendeu? Você tem lá uma ideia, Essa você mentalidade mostra... de Shark Tank, né? Nada contra. Não, você mostra alguma coisinha ali, o cara, porra, isso é muito foda, vou te colocar aqui 10 milhões de reais isso aqui. Já foi mais ou menos ali em meados da década de 90, cara, no boom da Bolha.com. O pessoal fala que no Vale do Silício eles conseguiam tranquilamente carregar, sabe aqueles baldes, aquelas, como que se diz, aquelas, tipo aquele que tem lá na empresa da bateria, aquele, como que chama? Um recipiente de plástico. Eles carregavam às vezes centenas de milhares de dólares aquilo. O cara chegava lá com o dinheiro e falava, você tem uma empresa aqui que vai revolucionar a internet? Pô, tá aqui, vamos construir, tá? E todo mundo naquela loucura, naquela corrida. Então não é assim, então não tinha como eu fazer nada na participação espacial para captar dinheiro, principalmente aqui no Brasil. Esquece. Então, aí eu falo, a Psyche nasceu literalmente na zona sul de São Paulo, em um vidro de sacada com um pincel verde e vermelho. Com certeza foi assim que as ideias originais que são agora da Psyche, elas começaram a ser formadas ali, 100%. E se minerar não era a solução na época, qual foi a solução então? Por isso que teve a varanda, o vidro e os pincéis. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Eu coloquei projeto Psyche. Como? E uma interrogação. Foi exatamente. E embaixo, tecnologias necessárias. Foi exatamente isso embaixo. Então, eu tive vários tópicos e aí eu fui pesquisando. Na época eu não sabia todas as tecnologias que seriam necessárias para fazer uma empreitada dessa, cara. Eu parei de escrever porque, tipo assim, chegava a ser um número absurdo, chegava a ser centenas de tecnologias. Mas, assim, muitas delas eram algum acréscimo de algo mais complexo. Então, assim, vamos supor, você demora muito tempo para fazer algo e outra você acha que vai ser a mesma coisa, que vai ser algo complexo, você vai demorar muito tempo. Na verdade, não é. Na verdade, tipo assim, é só um acréscimozinho daquilo que você já construiu de base. Então, eu coloquei as principais, assim, eu lembro que era mais ou menos, sei lá, umas 30, 50, eram bastantes. E aí eu falei assim, tá, o que eu vou fazer e o que eu posso fazer sem ser chamado de louco, que também não adiantou muito, que eu posso não ser chamado de louco, que eu vou conseguir levantar o dinheiro, fazer um dinheiro rápido e ganhar credibilidade. Porque assim, eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, cara, esse cara é louco de pedra, ele tá falando loucura, mas esse cara é bilionário, ele construiu um império bilionário em poucos anos. Então essa é a mentalidade que eu tenho. Porque quando eu abrir a boca pra falar de alguma coisa, tipo uma loucura dessa, as pessoas, pelo menos elas pararem pra pensar, falar, tá, mas o cara saiu do zero, em 2 anos, 3 anos ele construiu um negócio, o negócio fatura tantos bilhões por ano, e cara... E se ele tiver certo agora, qual a chance disso dar certo? A chance é baixa, mas e se der certo? Quantos trilhões, por exemplo, isso pode valer? Então, foram esses questionamentos que eu levei em consideração. Então, na época, eu pensei nisso e aí eu deixei várias coisas em aberto. E aí eu coloquei outras duas colunas, aviação e drone. Porque a maioria das tecnologias que eu tinha escrito lá, elas poderiam facilmente ser implementadas em drones e depois, vamos dizer assim, amplificadas essas tecnologias, melhor elaboradas e conforme você vai tendo necessidades mais complexas, você vai colocando soluções mais complexas. E tinha aviação e drone. Eu falei, eu quero algo que regulamentavelmente seja tranquilo, que tenha um custo muito baixo, que eu consiga ter uma penetração de mercado muito rápido. E aí eu já cortei a aviação. E isso a aviação você já esquece em todos os requisitos. Você não vai ter penetração no mercado fácil, você vai ficar dependente de poucas empresas no B2B. Você não vai conseguir. Inclusive, cara, eu tive uma ideia muito legal. E eu acho que eu nunca falei isso aqui pra ninguém de São José. Ou poucas pessoas sabem disso. Porque foi bem no início.
Acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, eu vou te falar. Mas só Você pra... tá falando pra mim e pra todo mundo. Não, eu vou falar, mas assim, só pra finalizar, a aviação, ela não vai ser fácil para entrar no mercado. Você não vai conseguir... A regulamentação é insana. E, além disso tudo, você vai ter que demorar muito tempo. E o faturamento eu também acho que nem vai ser algo tão estrondoso. Na casa de bilhões, por exemplo. Dependendo do que você for fazer. Então, eu já sabia que a aviação seria a parte. Mas aí, depois eu tive outro insight. No meio termo do drone, eu já sabia que eu iria fazer com drone. Mas eu falei, cara, pode ser que tenha outra oportunidade aqui. O que é que eu posso fazer? Eu construo um sistema autônomo para o drone e depois eu compro vários Gulfstreams ou aviões executivos, aviões Embraer, enfim, qualquer avião. Eu transformo todos eles em autônomos e vendo passagens a $100 na executiva 100% autônomo. E no primeiro ano eu vendo tudo a $1. Todas as passagens a $1. E aí você me pergunta, por que é $1? Para todo mundo perder o medo de andar em um avião sem piloto. Eu tive essa ideia, cara. Porque eu vi, na época, agora eu não vou lembrar exatamente como era, mas eu lembro que tinha uma puta brecha. Tipo, por exemplo, se você... vamos supor... Isso, obviamente, não seria nos Estados Unidos nem no Brasil. Obviamente. Mas, assim, se eu fosse dono de uma empresa, se eu tivesse os aviões fossem meus, e eu tivesse uma empresa, e essa empresa eu conseguisse fazer determinado tipo de locação que não demonstrasse nenhum intuito financeiro comerciável, algo que fosse experimental, eu poderia comercializar em alguns países. Uhum. Cara, foi um momento assim, brainstorm total. E na minha cabeça que é aquele negócio, aviação autônoma, se a gente estiver falando de aviação autônoma, os aviões hoje já são autônomos. Mas você ainda tem que ter piloto lá por uma série de motivos, enfim. E, na minha opinião, esse movimento vai vir de países com baixíssima regulamentação, porque você tem uma barreira de entrada muito menor e depois os outros vão querendo se adaptar. E eu achava que essa política de $1 anual ia dar muito bom. Você pegava todo o custo operacional que você ia ter num ano, colocava como burn cash de investimento, e aí você fazia um puta marketing e todo mundo ia querer voar. E aí você, em um ano, eu lembro que assim, beleza, você ia gastar, sei lá, $200 milhões ou $150 milhões, mas você ia ter uma base de milhares de clientes potenciais, que você faria uma base, e depois você poderia começar a vender mais barato do que a versão executiva convencional, porque você voa mais. E, enfim, tinha várias coisas legais. Cara, essa ideia tá na mesa aí, quem sabe? Um equity, né? Que olha... Cara, exato. Não, assim, essa ideia tá na mesa. Eu acho que a Psyche hoje ela é muito mais legal do que isso. Mas, por exemplo, essa ideia foi uma ideia bem legal que eu tive também. Foi uma das melhores, essa aí, na minha opinião. Essa aí eu acho que ficaria no top 3, top 4 ideias bem legais. Mas assim, não poderia ser feito no Brasil, teria que ter uns movimentos assim meio sombrios. Então acabou que eu não segui nesse rumo. Aí eu fui pro setor de drone. Quando eu cheguei no setor de drone, eu sabia que eu tinha que ter algo autônomo. Tinha que ter algo autônomo, de altíssima capacidade. Que eu conseguisse ter um rendimento muito bom, uma eficiência muito boa. E aí eu comecei a olhar quais são todos os setores que utilizam drones. Inicialmente estava pensando em drones bem pequenos. Aí eu vi que assim, não tinha muita necessidade em drones autônomos se não fossem dois setores: agricultura ou Estado. E eu queria estar fora do Estado. Então, por exemplo, monitoramento de fronteira do Brasil. O Brasil hoje tem 11 mil quilômetros de fronteira. Cara, dá pra você fazer uma puta operação com isso. Praticamente igual a que a gente vai fazer agora do agro. Mas enfim, eu não queria o Estado, então eu descartei isso. E aí eu fui pro agro. No agro eu identifiquei que os drones eles tinham baixo rendimento, baixa eficiência e baixa autonomia. Então... Considerando ainda que o drone até então era a melhor tecnologia já existente, né? A gente nem tá colocando, sei lá, teco-teco na conta. Se a gente for contabilizar, por exemplo, assim, de tecnologia de aplicação, o trator na cabeça dos produtores e o avião é mais eficiente por causa da escala. Então não adianta, por exemplo, o drone ser eficiente se o drone você não escala ele. Então você vai ser mais eficiente mas com 500 hectares. Eu sou menos eficiente, mas eu tenho 200 mil. Eu ganho na eficiência, eu perco a eficiência, mas eu ganho na escala. E tá certo, na minha opinião, essa mentalidade. Só que eu percebi que, cara, eu olhei pros grandes, eu falei, puta, cara, Brasil, tem muita terra e tal.
quando eu tive esse pensamento, eu falei, vamos ver como que é hoje. E aí eu descobri que o drone não era meu concorrente. Foi aí que eu percebi que o drone não era meu concorrente. Porque o drone, como ele tem um baixo rendimento, ele é utilizado em áreas muito pequenas. E a oportunidade estava nas terras gigantescas que tem no Brasil. Então meu concorrente é o trator e o avião. E aí eu preciso tirar todos eles, todas as pulverizações anuais para fazer tudo isso de drone. E aí foi isso que eu pensei isso já em São Paulo. Eu pensei isso quando eu já estava em São Paulo. Lá na varanda. Na varanda, cara, foi literalmente na varanda. E foi literalmente lá na varanda que eu pensei, elaborei tudo isso. E aí eu falei, tá, agora eu preciso conversar com engenheiros para ver se isso que eu tô falando faz sentido. E eu preciso conversar com o pessoal do agro. E aí agora eu preciso validar da ponta técnica e validar de uma certa maneira comercial. Cara, no agronegócio todo mundo que eu conversei a longa distância falava que era muito bom e tal, e ninguém nunca condenou. Aí eu falei, beleza, do lado técnico a mesma coisa. Só brigavam comigo nos prazos. Aí, porque chamava os prazos muito ousados e tal, enfim. Falei, faz parte. E em março desse ano, aí eu comecei... ano último, não, 2023. Não, agora, 23. Mas 2022, eu falei, cara, preciso de sócios e tal. Os meus 2 primeiros sócios foi o Vitor Espanha, que é o segundo astronauta brasileiro, e o Felipe Botrel. Aí depois veio o Barbosa, depois veio o Pedroso, e depois vieram mais 2 advisors, depois o investidor. O Vitor, a gente entrou em sociedade. A primeira vez que eu conversei com o Vitor foi em novembro de 2022. Nós começamos ali a já ter alguma perspectiva sobre a Psyche ali mesmo, logo depois que eu fui aprovado no Parque Tecnológico. E dali tiveram várias pessoas que queriam integrar no projeto, acabaram que eles não puderam fazer parte e tal. Enfim, assim, cara, eu conversei com muito engenheiro. Nossa, eu conversei com muito engenheiro, cara. Muito mesmo. Muitos. E assim, foi bem interessante. E principalmente na época que a gente estava... porque eu estava pensando nisso tudo, e eu já sabia que era do agro, eu falei, tá, agora eu preciso ir onde meu cliente está, escutar quais são as dores dele para eu desenvolver o melhor produto possível e ver se o que eu tô falando faz sentido. Porque na minha cabeça fazia sentido, mas na cabeça de todo mundo em São José dos Campos também tudo faz sentido. Mas cadê os bilionários? Cadê as empresas de 30, 40 mil funcionários? Cadê a altíssima tecnologia e o poder intelectual que nós temos aqui? Não tem. Então eu não poderia ter esse pensamento retrógrado que assim, eu estou desenvolvendo o melhor produto porque eu estou em São José dos Campos e eu estou com os melhores e tal. E não é assim. Eu tenho que escutar meu cliente para ver qual é a dor dele, se o que eu estou fazendo faz sentido. Sim. Então eu fui para Mato Grosso, fiquei um mês lá. Cara, nossa senhora, cara, falei com gente de todo tipo que você pode imaginar, cara. Nossa senhora. Assim, foi legal. Eu tava andando assim pá. Aí chegava um cara assim que alguém tinha me falado que ele era produtor. Aí falava assim, ele é produtor. Aí eu encostava e falava bem assim, bom dia e tal, no evento. Deixa eu te falar, você é produtor rural? Aí todo mundo, não sou. Ia embora. Aí eu comecei a falar, não vou perguntar se ele é produtor rural, já vou começar a falar sobre a Psyche, se ele tiver algum tipo de interesse, e aí eu continuo. E aí eu andava e falava, tudo bem, bom dia, deixa eu te falar, prazer, meu nome é Gabriel e tal, e a gente andando, ele não parava. Deixa eu te falar, meu nome é Gabriel e tal, eu tô com uma startup aqui no Stand Connect, e a gente está com uma solução aí para fazer o desenvolvimento de um drone com autonomia e tal. A gente vai ter capacidade de pulverizar uma frota nossa 5.000 hectares por dia. Aí ele parava. Ele olhava assim pra mim e falava, que porra é essa? Tá, mas como que você vai fazer isso? Aí, porque assim, cara, drone hoje faz 80 hectares dia, 100 hectares dia. Vamos lá, 5.000 hectares dia, nós estamos falando de 50 dronezinhos pequenos. Então assim... Eles estavam tentando processar isso e não estavam compreendendo. É que eles não imaginaram que seria um drone um pouco maior do que, sei lá,
Um pouco maior do que essa mesa, que não tinha na cabeça deles. Não tinha na cabeça deles. E eu comecei a mostrar alguns esboços, algumas fotos, e falaram, isso aqui faz sentido. Eles começaram a escutar. E eles falaram bem assim. Eu lembro de um produto lá que falou bem assim pra mim, falou, ó, parabéns, continua e não vire político. Porque ele falava que eu sabia vender muito bem. E aí... foi bem legal, cara. O feedback deles, assim, eles me deram muitas informações importantes que eu não sabia. Que ajudou a gente a construir um produto melhor aqui. E, assim, tudo isso foi muito maneiro. E validou sua tese, né? Validou minha tese. Principal. Validou minha tese. Quando eu cheguei lá e falei da escala, eles acharam, assim, uma coisa literalmente insana. Eles falaram bem assim, cara, isso não é possível. Porque existem chineses, americanos, europeus, brasileiros, a gente financia muitas coisas aqui. Cara, por que ninguém fez isso? Então, tipo assim, muitas pessoas tentaram, 10 anos tentando, ninguém conseguiu. Por que você vai conseguir isso? Então, também existia esse tipo de pensamento, né? Ah, cara, e assim, validou a tese, validou legal. Eu voltei para São José e falei bem assim, agora, velho, é sentar, trabalhar e arregaçar as mangas. Agora a gente vai construir o melhor que o mundo já viu. E aí nós vamos fazer bilhões e entrar no setor de exploração espacial. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Quando você fala, né? Por que não fizeram isso? Explica do que a gente está falando, afinal? Eu tenho uma resposta muito boa para sempre quando as pessoas me perguntam isso agora. Eu falo, eu vou entrevistar as quase 8 bilhões de pessoas no mundo e depois eu te volto com a resposta. Agora você precisa... Eu já entendi. Agora você precisa traduzir. Porque porque, tipo... é sempre... Aí eu vou te falar minha opinião agora. Ter a ideia não é difícil. Tinha uma pesquisa que falava que se você teve uma ideia, por mais aleatória, vamos manter nessa palavra. Aleatória e insana, de todos os tipos de maneira que você pode imaginar, pelo menos acho que 6 ou 7 pessoas no mundo já tiveram em algum momento da história. Acho que é uma conta que eles fazem com a quantidade de snaps que a gente faz e pessoas que viveram na Terra e tempo e tal. É uma coisa bem aleatória mesmo. E aí eu falei bem assim, eu falei, cara, verdade, faz sentido. Vamos supor, cara, talvez quantas milhares de pessoas já pensaram em fazer isso? Provavelmente algumas milhares de pessoas. Não acredito que chegue a dezenas, mas assim, 1.000, 2.000 pessoas. Sim, pode ser possível, entendeu? Guarda na caixinha aí que depois a gente vai voltar nisso ainda. Por que elas não fizeram? Mas continua o raciocínio. Eu acho, na minha opinião, é sempre o que eu falo. Pensar, todo mundo pensa. O poder de articular e executar e ter a persistência é aí que moram os homens. E é aí que moram os vencedores, na minha opinião. Porque é aquele negócio. Você pode ter até a coragem de começar, mas se você não continuar, beleza. Se você não tiver o poder de articular também e convencer as pessoas, não estou falando só de funcionário, estou falando de investidor, órgãos, clientes, qualquer tipo, população em geral. Qualquer pessoa leiga, quando ela escuta a proposta da Psyche, ela fala, cara, isso faz sentido. Isso faz literalmente sentido. Mesmo que a pessoa não entenda nada de agro, não entenda nada de tecnologia e tal, ela faz sentido isso. Porque, geralmente, quando você chega com alguma coisa mirabolante para uma pessoa leiga, ela vai falar, isso aí não faz sentido. Porque as pessoas elas não têm essa base de explicar. Então, eu acho que existem várias pontas aí. Eu tenho dá para falar várias coisas. Geralmente, as pessoas que sabem pensar nesse tipo de solução, elas são muito acadêmicas ou muito engenheiras, elas não pensam no business model, e se você não pensa no teu business model, teu produto e tua empresa está condenada. Às vezes tu só pensou no business model, tu não tem a capacidade técnica. Às vezes você só teve a ideia, não quis continuar. Às vezes você tem a ideia e fala, eu preciso de 100 milhões de reais para começar e tal. Então, assim, tem vários tipos de problemas, mas todos eles vão estar concentrados em pensar, todo mundo pensa. Ideias, todo mundo tem ideia maravilhosa todo dia. Mas eu quero ver você parar tudo que você está fazendo, articular, largar, correr o risco, convencer as pessoas, criar um produto bom, trazer um time legal, persistir e ter sucesso. É isso aí que é onde as pessoas morrem. Se você pegar uma timeline, eu acho que você pode pegar uma linha
Eu acho que aqui, ó, que vão ter 1 milhão de pessoas. No segunda etapa de ter a coragem, acho que você vai ter 10 mil. Depois que começou e abriu um CNPJ, você vai ter 200, 100 pessoas. E que chegou no final, é só uma. É a que você vai ouvir a história. E é a pessoa que vai escrever a história. Sim. E aquilo, né? Se a gente for pensar ainda mais em gerações... Eu vou pedir uma licença poética aqui pra falar gerações como a nossa, né? Apesar de eu ser jovem um pouco há mais tempo. Mas é muito raro hoje, né? Alguém da sua idade ter esse pensamento, ter essa ação e chegar. Mas eu só sou novo biológico só, mas de mente eu sou velho já. É um tiozão. Eu sou um tiozão, filho, eu sou um tiozão. Aí, esse é o problema. Mas assim, cara, isso aí bate naquele negócio, naquele ponto que é o seguinte, as pessoas elas não sabem o que elas querem. E isso tem um problema muito grande. Porque assim, você tem que saber o que você quer, cara. Porque, tipo, por exemplo, porque geralmente que uma pessoa mais velha, ela toma esse tipo de atitudes? Porque ela já teve algum tipo de experiências, ela já fez algumas coisas boas, outras coisas horríveis, outras nem se fala. Então, tipo assim, ela já sabe mais ou menos em que caminho ela quer seguir. E ela tem tempo, ela tem paciência, ela fala, eu posso esperar 2, 3, 4, 5 anos. O jovem não quer esperar 5 anos, eu não quero esperar 5 anos. Então, geralmente as pessoas mais velhas, elas têm isso em comum para fazer esse desenvolvimento. Na minha opinião, é que as pessoas não sabem o que elas querem. E, de novo, velho, lê a Britânica. Lá você vai saber alguma coisinha ali que você, porra, eu me identifico mais com isso. E aí você estuda a fundo e você fala, cara, eu quero isso, eu vou chegar até o final. Eu não vou desistir. Porque desistir, cara, é pra perdedores. E de perdedores o mundo tá cheio. A gente precisa de vencedores. Tá em falta, né? Tá em falta, cara. Não tem. Total. Não tem, você só tem gente que reclama o dia todo de tudo, velho. As pessoas só sabem reclamar. E elas têm tudo. As pessoas têm tudo, as pessoas têm acesso, têm informação. Tem tudo. Tem tudo. Você tem um celular. Teu celular. A quantidade de coisa que você consegue fazer com o seu celular é absurda. Uhum. Hoje eu tava, por exemplo, hoje eu tava no Senai e eu fiquei impressionado com a estrutura do Senai. Eu de verdade achei que o Senai era tipo assim, escola pública zona, uma zona bagunçada e tal. Devia ter uns maquinários velhos. Cara, eu cheguei lá e eu tô literalmente em choque até agora. Eu nunca vi uma coisa tão organizada igual aquilo. Nem empresa. É literalmente fantástico. Deve ter ali uns 30... Cara, uns 30, 35 milhões ali de maquinário industrial. Do bom, coisa que às vezes alguma indústria nem tem. Tem máquina de 5 eixos de usinagem, computadores, servidores, cara, tudo extremamente organizado. Uma coisa assim, extremamente linda de se ver. E cara, tem custo no Senai de R$800, velho. Por exemplo, hoje lá na empresa o pessoal tá colocando o drywall. Cara, o custo lá do drywall acho que era R$800, 2 meses, velho. 2 meses, cara. Aí você fica lá reclamando que você tá desempregado e que eu tô desempregado, eu não tenho nada pra fazer, o mundo não tem oportunidades hoje. Cara, qualquer brincadeirazinha de drywall é 10, 15, 20 pau, velho. Sim. Demora um dia pra instalar. Demora um dia pra instalar. O cara, se ele for autônomo, vamos lá, ele deve tirar 2 pau. Uhum. O líder. Então, querer fazer, velho. E aquilo, né? Se a gente for reparar hoje, você tem muitas opções, né? Tem curso gratuito, tem qualificação aí gratuita. Mesmo que você fale, não tem dinheiro, tem curso gratuito. Você tem opções. Tem como você fazer dinheiro também sem comprar nada. Sem nada. Sem nada. É tipo assim, esse é exatamente o ponto. Cara, eu quando eu fiz esse negócio lá com o meu ex-sócio Lucas, cara, a gente começou... de verdade, óbvio, a gente teve um gastozinho assim, mas, cara, não foi nada mais de 2, 3 mil reais, velho. Não foi nada mais do que isso. Cara, eu lembro que eu acho que a gente fez, assim, de primeira, assim, 50, 60 mil. Entendeu? Cara... O que falta, então? O que falta, velho? Tipo assim, as pessoas não querem fazer. É tudo acomodado, velho. Eu sou baiano, cara. Tipo assim, o pessoal fica falando que baiano é preguiçoso. Eu falo, velho, baiano não é preguiçoso. Baiano é acomodado.
Ele, na cabeça dele, com pouco, ele tem que conseguir viver uma vida maravilhosa. E consegue. É por isso que ele não quer. Entendeu? Então as pessoas estão muito acomodadas, velho. Querem reclamar demais. Para de reclamar e faz, velho. Para de reclamar e faz, entendeu? Quer só ganhar dinheiro, não quer fazer. Ganhar, né? não quer fazer dinheiro, velho. Pare de reclamar, velho. Pare de reclamar e faz. E pare de culpar terceiros, entendeu? É sempre assim. Então tem que ter esse mindset, velho. Sim. Você tem que ter esse mindset. Pra você ter sucesso, você não pode ter esse mindset de eu vou ficar culpando outras coisas, tudo. Aquele negócio, né? Quando você tá em um barco, você tem o marinheiro e aí, afundou o barco, a culpa foi da onda, a onda tá bem muito forte, eu nunca vi uma onda dessa e tal. Aí o marinheiro afunda 5 barcos por mês durante o ano inteiro. Às vezes você tem que parar de culpar o mar e culpar o marinheiro. Talvez as pessoas elas não querem olhar para elas e falar eu não sou tão bom igual eu acho que eu sou, ou eu tô precisando me aprimorar, melhorar, mas eu não quero chegar e tomar atitudes que pareçam que eu tô me rebaixando. Sim. Faz parte, né? Às vezes tem que voltar uma casinha atrás, né? A gente não pode terminar a nossa conversa sem falar um pouquinho mais da Psyche e entender por que você tá tão no hype assim, né? Você falou aí dos 8 bilhões. Acho que quem viu lá atrás no vídeo aqui falou, opa, eu quero entender melhor isso. Como é que é essa história aí? Como é que é a solução? E por que você tá no hype? Na verdade, a Psyche, a gente está desenvolvendo os maiores drones agrícolas do mundo. São drones, assim, literalmente grandes. Tem 8 metros de envergadura por 4,5 de comprimento e 1,2 metros de altura. Porra, é grande. É pra caraca. Pra caraca. É o maior drone do Brasil. Em qualquer categoria. Aí sim. E é o maior drone do Brasil em qualquer categoria. E o maior drone agrícola do mundo. A gente tem espaço volumétrico para 700 litros. Mas a gente vai lançar primeiro com 400. E o nosso foco é fazer industrialização, que é o que está faltando, e trazer tudo para o Brasil. Então, tem uma frase no drone lá na asa que é feito no Brasil por brasileiros para brasileiros. Então, isso é um dos motivos que eu acho que tá muito hypado, tudo ser feito aqui no Brasil e tal. A outra questão, na minha opinião aí, é que nós vamos começar a fazer, a partir do ano que vem, 3 drones por dia. Então isso é... Do ano que vem não, desse ano. 2024. 2024. É porque nós estamos em 23 agora. Segredo nosso. 24, 3 drones por dia. 2024, 3 drones por dia. Uau. E a gente vai fazer a maior industrialização aeroespacial do mundo, aqui em São José. Cara, peraí. Vamos voltar um pouco. 3 drones por dia. Todo dia. Domingo a domingo. 1080 anos. Pô, tem países aí que não tem essa frota. Não. Do tamanho do nosso? Não mesmo. Caramba. E o que isso vai significar não só pro agro, ali pro cara que vai te contratar, mas também, sei lá na ponta, pra quem vai comprar o arroz lá no mercado? Cara, literalmente a gente vai produzir, vai ter o custo de produção de commodity mais barato do mundo. Com isso. O produtor ele vai conseguir escalar. Então, o que é que isso vai representar? Vai representar que a gente vai conseguir industrializar o nosso produto aqui dentro do Brasil, porque o produtor ele vai ter uma margem muito mais alta, uma produção muito mais alta. Então, quando o produtor ele começa a ter uma produção muito grande, começa a não fazer sentido ele só vender, por exemplo, a soja. Começa a valer a pena ele começar a criar uma industrialização daquela soja dentro da propriedade. Então, o que é que isso reflete? Reflete no menor custo de produção, no menor preço para o cliente final, aumento de margem para o produtor consegue ganhar mais dinheiro, consegue ter mais eficiência, e o produtor ele vai aumentar 10%, 12% de faturamento, 40%, 50% lucro líquido, e na minha opinião nós vamos ser a referência para começar a trazer os bons brasileiros de volta a fazer tecnologia aqui no Brasil. O produtor vai ganhar mais. O cara lá na ponta vai pagar menos. E vai ter mais variedade de produtos sendo criados. E a gente fica rico no meio do caminho.
a gente fica rico no meio do caminho, a gente traz o orgulho nacional de volta e vira referência, que é o que a gente está precisando. Ter referências para começar a trazer as boas pessoas desse país, as mentes pensantes, a começar a construírem o país junto com a gente. E tudo isso a partir de São José dos Campos, interior de São Paulo. Exatamente, Vale do Paraíba, mais conhecido. Mais conhecida. E em questão assim de, você falou, né, 3 drones por dia. Em questão de, sei lá, de mão de obra, de tamanho, vai ter capacidade para tudo isso? Como é que vai se traduzir isso, sei lá, no dia a dia? Porque Cara, você vai precisar de mão de obra, vai precisar lá do Senai que você falou, vai precisar... Da onde que vem tudo isso, cara? a gente tem... Porque a revolução, ela vem pra cidade também, né? É óbvio. Inclusive, dependendo da quantidade de gente que a gente trouxer de fora pra cá, a gente causa uma bolha imobiliária aqui. Pode causar uma bolha imobiliária. Mas assim, São José tem muita gente boa. Tem muita gente boa mesmo. E a cidade consegue absorver isso, principalmente no primeiro e segundo ano. Mas assim, a meta pro ano que vem é ter 2.000 funcionários. É encerrar o ano com 2.000 funcionários. E se tudo der certo nos meus planos, fechar 2025 aí, cara, com perto de dezena de milhar. Eu não quero causar muito não, mas você vai ser talvez uma das maiores aí em número de funcionários da cidade. Talvez em 2 anos a gente consiga ser a maior da América do Sul, do setor aerospace. Depende da atração que outro projeto ganhar também. Exploração espacial. Depende muito disso. Que já tá nos planos também. Ano que vem a gente tem que começar. Cara, e tudo isso começou numa varanda. Olhando pra Marginal Pinheiros. Porra, não tinha um... Mas ele já tava despoluído, pelo menos? Tava. Menos mal, menos mal. Imagina se fosse na Tietê. Aí talvez teria alguns embargos aí no projeto, né? Ai, cara, mas foi. O projeto ganhou solidez lá em São Paulo quando eu comecei a pensar. É aquilo, insanamente eu te diria, que loucura, cara. Mas pra quem conhece a sua trajetória, né, e todo o... Acho que a Psyche ali em sua teoria, em sua visão institucional, mas também o dia a dia da empresa, começa a perceber realmente o quanto que isso faz sentido, né? O quanto que não só é aplicável, mas o quanto é, assim, é questão daquilo que você estava falando. Você tem um objetivo muito bem definido e vai atrás, né? É um processo, né? Não pode mudar no meio do caminho. Não pode mudar o que eu digo, não são as soluções. Não pode mudar o foco. A gente nunca mudou o foco. Depois que eu olhei e falei bem assim, falei, vai ser isso, a gente nunca mudou o foco. E é assim que tem que ser. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, claro que você vai voltar aqui outras vezes, porque quando você começar a primeira mineração ali, eu já vou te laçar de volta aqui, porque eu quero saber mais disso. Tenho certeza que quem tá assistindo vai querer saber também. Eu queria que você falasse qual o conselho que você pode dar hoje que você gostaria de ter ouvido, sei lá, há 5, 10 anos atrás, que de repente nem lá na Britânica você leu. 10 anos atrás? Talvez 5, 10. Fica à vontade. Cara, 5 anos atrás eu daria o conselho seguinte. Literalmente, 5 anos atrás. Como eu tava muito na loucura de querer fazer dinheiro para criar outros negócios, tô falando eu pessoal, eu daria o conselho seguinte. Você precisa se conectar com as pessoas certas, mostrar que você tem capacidade, mostrar que você tem personalidade para isso também. Eu não vou nem falar que você tem que ser uma pessoa honesta, cumprir com seus compromissos, porque isso aí é requisito, não é diferencial. E assim, o maior diferencial é o seguinte: para de pensar que você precisa fazer dinheiro com outras coisas para você seguir o seu sonho. 5 anos atrás. Cara, de 10 anos atrás, vou me imaginar aí 13 para 14 anos. Acredita no processo. Acredita no processo. Acredita no processo.
Deixei de fazer muitas coisas porque eu tava... Na verdade, não é que eu deixei. Eu comecei e parava muito rápido. Porque não dava resultado. Acredita no processo. Acredita no processo. Acredita no... Traça uma linha. E assim, acredita no processo, na minha opinião, é o quê? Tenha o teu tempo brainstorm. Converse com os especialistas. Converse com o teu potencial cliente. Veja se tudo isso faz sentido. Se fizer, comece aos poucos. E depois que você vê que passou daquele ponto de que é isso, cara, liga o foguete, liga o motor do foguete na potência máxima e não para. E não para. Porque aí depois já era. Não tem volta. Saiu de órbita, não volta mais nunca. Muito bom. E é isso aí. Tem que ter processo, cara. Tem que ter processo. E, cara, assim, e olha que eu sou... E eu tenho muito problema de ansiedade. Então, por exemplo, assim, o nosso processo foi 1 ano, né? Pro setor, pra algo desse tipo, pra mexer com hardware ainda. É um prazo, assim, interessantemente absurdo. Mas saiba dividir os processos. Não queira atropelar os processos. Não queira, ao mesmo tempo que você tá conversando com os engenheiros pra ver se tua tese faz sentido, querer começar a desenvolver o produto. Vai dar merda no meio do caminho, entendeu? Não queira começar a fazer marketing e tentar faturar rápido, por exemplo. Cara, o dinheiro tá no mercado se as pessoas olharem pra você, se você tiver um bom business plan, uma boa base técnica, uma boa desenvoltura, tudo isso, tudo fizer sentido, as pessoas vão colocar dinheiro, cara. Vão colocar dinheiro, você vai conseguir desenvolver isso. E você consegue captando dinheiro muito rápido quando as coisas vão dando certo. Então, acredita no processo e vai seguindo o processo passo a passo. Não significa que você tem que ser lento, mas vai acelerado, rápido, mas vai no processo. E foca na etapa que você tá. Essa seria a dica que eu daria para 10 anos atrás. Eu tava precisando disso. Talvez se eu estivesse fazendo isso, eu já tinha criado um empresário espacial um pouco anterior ainda. Mas tem tempo ainda. Não, tem tempo. Você é jovem. Tem tempo, mas eu acho que tem que acreditar no processo. Muito bom. E um de 5 anos atrás seria essa aí, mais ou menos. Pare de querer criar outros negócios para seguir o seu sonho. Eu escuto muito isso de alguns amigos meus até hoje. Resultado? Eles não fazem nem o que eles que era para dar dinheiro para fazer o sonho deles e nem estão seguindo o sonho deles. Estão estagnados. E aconteceu comigo também. Então seria um conselho. E levanta a porra da bunda do sofá e da cadeira e vai fazer e para de reclamar. Isso tá é pra todo mundo. Tá cheio, né? Até tá cheio. Tá cheio. Lembrando a você que chegou ao final deste episódio, não deixe de compartilhar, recomendar para outras pessoas. Também siga aqui a nossa rede social, Outros 500 Oficial, seja no YouTube, lá no Instagram também, onde você vai assistir os cortes deste e de outros episódios. E claro, fique ligado que na próxima semana tem mais um episódio inédito e mais um convidado inédito do nosso podcast Inconformados S.A. Gabriel, muito obrigado. Valeu, Dimas, muito bom. Valeu, pessoal. E fiquem conformados.